Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para falarmos sobre justiça social e hoje eu trago mais um fato interessante. Mais um bolsonarista e ao mesmo tempo um blogueiro também, um youtuber, blogueiro como se fala aqui também de direita, né, que é o Bernardo Kutzer, que vem dar sua opinião sobre a direita e também sobre o governo. Só que é interessante porque muito de nós ainda não sabemos realmente qual a diferença da esquerda e da direita. Hoje a gente tem que falar assim. Não é só questão de partido. É porque você tem que ter uma ideologia, não tem como. Você pode até dizer que é centrão, que é um direita, uma pessoa de direita arrependido por ter votado Bolsonaro, eu não sei bem, mas você tem que ter uma posição e essa posição a gente chama de ideológica, mas na realidade é aonde você se encaixa, quem você é, né? Na história do Brasil. O Brasil a gente tem ricos e pobres. Na realidade, a gente tem ricos e classe média e um pouco também de, aliás, pobres e classe média e um pouco de ricos, porque os ricos são os donos do poder. A classe média não é rica, ela precisa também ralar, ela precisa trabalhar, só que por ela ter uma condição um pouco melhor, então ela utiliza a classe trabalhadora para conseguir manter os seus negócios. Mas ela também trabalha. E o rico não necessita trabalhar. Aliás, a maioria que trabalha para os ricos são exatamente a classe média. Porque quem é rico realmente, ele não está nem aqui. Se aqui está ruim, ele vai para fora, né? Vai para qualquer outro local que seja completamente paradisíaco, que seja necessário para viver bem de verdade. Então, o rico, por ser dono dos meios de produção, ele não precisa trabalhar. A classe média, por não ter condições de ser o dono dos meios de produção, então, mas tem umas certas condições, utiliza esse meio de produção e aí vai trabalhar para o rico e conseguir crescer um pouquinho. E o pobre, por não ter nada, então ele se especializa em alguma coisa e a partir daí vai trabalhar para a classe média. Nesse caso, é claro que sempre deverá existir lado esquerdo e direito. Sempre. Isso aí até cabe um vídeo para falar sobre a história, como surgiu isso aí. Mas hoje nós temos que ter uma certa ideologia. E falando em ideologia, o que acontece é que esse bolsonarista agora, ele tenta colocar a ideologia dele como se fosse a verdadeira, aquela que realmente o Brasil deve levar à frente. Só que todos os países subdesenvolvidos, o que é que acontece? Quem realmente tem alguma reivindicação a fazer é quem está sofrendo. Se eu estou numa boa, eu não tenho reivindicação a fazer. A classe média, a reivindicação que ela tem a fazer é diminuição de impostos e segurança e não sei mais o que, certo? É isso, ela fala que está dentro de casa quatro, como ele vai falar, então seria mais isso. O pobre não, o pobre tem muitas coisas, condições de trabalho, salário, segurança também, as escolas também, condições de seus filhos poderem estudar, nas escolas públicas, né? Um sistema de saúde público de qualidade, em que ele possa ser atendido, quando na realidade a maioria das vezes ele não é atendido. Isso aí a classe média ela não precisa se preocupar porque ela tem um plano de saúde. Saber também quanto tempo ele deve trabalhar para ter garantido a aposentadoria, e a classe média não precisa pensar nisso porque paga previdência privada. Então, quer dizer, é por isso que a gente tem que ter, tem que saber quais realmente os nossos propósitos, que é diferente da direita. Vai existir sempre esquerda e direita? Sim. Alguns de direita, eles reconhecem que o Brasil, para crescer e desenvolver, ele precisa começar a trabalhar de baixo. Ele precisa dar condições das pessoas que estão mais abaixo, dela se preparar melhor, ter uma vida melhor também, e a partir daí ela se preparando, ela vai trabalhar também no negócio da classe média com condições melhores. E se vai trabalhar com condições melhores, vai gerar mais lucro. E se gera mais lucro, todo mundo sai ganhando.
E aí sim o país sai de subdesenvolvido e passa a ser um país desenvolvido. Tem que ser assim. Mas então vamos por parte, eu anotei aqui praticamente tudo, porque eu não quero cair no erro de muitos, de pegar apenas um pequeno trecho, uma frase que alguém fala, e aí analisar tudo, como foi o caso do último vídeo que eu fiz sobre o Batoré, né? Falando sobre o Luciano Huck. Eu não vou pegar uma fala de 10 palavras, uma frase, praticamente, a partir daí descer o cacete em cima disso aí, não. Eu quero analisar todos, são 2 minutos, na realidade, o vídeo dele, então tem como a gente analisar todinho, parte por parte, e aí tentar compreender o que é a direita, o que é que elas pensam, e a gente vai ver que conteúdo não tem muito, mas ela tem sim uma ideologia completamente contrária, uma ideologia que ela quer acabar com todos os direitos dos trabalhadores, uma ideologia que nós temos que estar o tempo todo para servir a eles. Então, vamos começar a ver e a gente vai parando por parte também, como eu fiz no outro. E daqui para frente a gente vai trabalhando assim. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir aos senhores que se inscrevam no canal, né? Ative o sininho, porque toda vez que a gente estiver colocando coisas novas, você também vai estar sabendo. E avalie também os nossos vídeos, né? Dê um like ou dislike de acordo com o que você achar do vídeo, porque a partir daí o YouTube também vai notando se ele é interessante ou não e vai passando a divulgar mais o nosso trabalho, porque esse é o nosso objetivo. Nós queremos chegar em 2022 de uma forma que o máximo de pessoas estejam conscientizados realmente do que seria política, do que seria direita e esquerda, a partir daí que ele possa realmente se encontrar e a gente possa nas próximas eleições ser mais conscientes. Tá ok? Então vamos lá. Vamos para o vídeo. O presidente Bolsonaro está acuado porque ele não consegue abandonar os militares. Porque se ele abandona os militares, o governo desmorona. Desmorona em vários sentidos. Desmorona porque ele não consegue preencher todos os cargos, porque não tem gente, não temos quadros para colocar lá. Né? Porque, sei lá, o PT... quando montou o governo, para montar os cargos, o que ele fazia? Ele ligava para o sindicato, ligava para as associações e disse, preciso de preencher tantos cargos, eles preenchem isso no segundo. Vamos começar a analisar a partir de aqui, esse pequeno trechozinho aqui. Veja, o presidente está acuado porque não consegue abandonar os militares. Sim, ele está fazendo os militares como se fossem seus seguranças. Começa por aí. Né? Ele está colocando os militares no governo porque ele sabe que foi um péssimo soldado e que ele aprontou quando era soldado. Por isso ele foi expulso. Né? Ele fez a maior reivindicação, a maior revolução no quartel, naquele tempo ainda por melhores salários, e que isso não foi bem visto pela cúpula maior das Forças Armadas, principalmente do Exército também. E a partir daí, no momento em que ele teve, agora durante a política, uma chance de poder também pedir perdão, pedir desculpa sobre isso, então ele aproveita. A segunda é que a forma de ditador que ele acha que as Forças Armadas ao lado dele, ele pode muito bem dar um golpe e a partir daí tomar conta do Estado, quando na realidade isso não tem como mais existir. Né? Então, ele está acuado porque nem todo militar, apesar que tem muito militar bandido junto dele, muitos, e até generais bandidos mesmo, pilantras mesmo, corruptos, que nesse momento estão aproveitando também para roubar a verba pública, mas também tem aqueles outros que não apoiam determinadas coisas, que preferem ficar longe dessa politicária, que não compactua com a maioria de suas ideologias malucas, de ir contra a ciência, de zombar de qualquer coisa, principalmente também sobre quando coloca, por exemplo, ele começa a falar da cloroquina, por exemplo, ele simplesmente colocar como se fosse algo que resolvesse, quando a Organização Mundial de Saúde fala que ela não foi feita para isso, ela foi feita para lúpus e não esse tipo de pandemia, e que não vai surtir efeito, ao contrário, pode gerar várias outras ocorrências que podem inclusive levar a óbito.
mas é uma pessoa também que procura o tempo todo armar a sociedade. E esses dois casos agora eu vou explicar o porquê. Primeiro, cloroquina, ela tem um laboratório. E com certeza, esse laboratório chegou para o presidente e deve ter falado o seguinte: olha, dá um jeito de você colocar a cloroquina como solução, a gente vai vender pra caramba e você vai ganhar os royalties por fora. Você vai ganhar uma granazinha. Essa grana ninguém pode dizer que é uma grana através de corrupção. Por quê? Porque não parte de verbas públicas. Parte de uma ideia que ele coloca como salvador da pátria, e se colar, colou. Se colar, aí todo mundo ganha, vai vender muito e aí sobra para o bolso dele. A mesma coisa com a indústria bélica. Por que que ele quer armar o país todo? Porque uma arma é cara. É uma média de R$2.000 por aí, no mínimo, nova. Então o que é que acontece? Imagina a quantidade de pessoas em que hoje poderia comprar uma arma nova, a grana que vai dar para a indústria bélica vai ser um montante muito grande e com certeza vai gerar uma grana boa para a família Bolsonaro, entendeu? E mais uma vez não se pode dizer que foi através de corrupção, porque não precisou mexer com dinheiro público. Simplesmente dá uma ideia para ele, ele coloca para a sociedade e se pegar, pegou. Então, esses dois casos, os militares sabem muito bem disso e não apoiam esse caso. Então, veja bem, nesse caso aí, como ele fala que se abandonar desmorona, porque a maioria dos seus seguidores, tirando alguns fanáticos, já estão caindo fora. Muitos que eram contra o PT, contra isso, contra aquilo outro, eram contra também sem saber nem o que era contra. Que na realidade queria um governo que o representasse, que representasse a classe média, porque realmente o PT, os trabalhadores, né? Eu posso até dizer que o governo Dilma, por exemplo, houve alguma coisa errada, houve. Por quê? Porque ela esqueceu que é para governar por dois lados. Ela também fez muita coisa assistencial, até demais. Esqueceu realmente, né? E na realidade, Lula e os outros presidentes anteriores trabalharam para ambos os lados, né? Então veja bem, é por isso que nesse momento, como ele não está fazendo nada para ninguém, ele desmorona, porque ele não vai ter quem realmente coloca lá. E a maioria das pessoas que ele colocaram até como ministro sempre tinha alguma coisa errada. Sempre era vítima de plágio, fez plágio quando teve os seus mestrado, doutorado, até mesmo na graduação. Sempre tinha alguma coisa errada. Então, a dificuldade toda é isso, é de você encontrar na classe média pessoas capacitadas. Porque a classe média, boa parte dela, viveu de mamada já dos seus pais, né, ou dos seus avós. A partir daí não necessita propriamente de estudar e se preparar, se mover para algo, não, porque muitos vão continuar com aquele tipo de negócio que a própria família já tem, não necessita muito. Então veja bem, não tem pessoas para colocar no quadro lá, beleza. Quando o PT montou o governo, teve que ligar para sindicatos, associações. Foi mesmo, cara? Então quer dizer que todo o grupo formado de ministros e assessores que o PT tinha era tudo sindicalista? Tudo bem, o PT então, sindicato, beleza. Ele não tem porque, se não colocar os militares, só surge o sindicato. Mas diga uma coisa, Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Ele saiu procurando o sindicato. Collor foi presidente. Sarney foi presidente. Saíram procurando. Então eu acho que você está muito desinformado. Não há necessidade. O mundo não gira em torno apenas do PT e agora do Bolsonaro. Você precisa também ver o passado e que não necessariamente precisa ser de sindicato. O governo em si não necessita de sindicato. Os sindicatos existem. Os partidos, o Partido Trabalhador, é claro que tem muitos outros órgãos representantes dos trabalhadores que estão juntos, mas não necessariamente são eles que vão representar lá em Brasília, que vai fazer a cúpula do governo federal. Então, isso é uma das mentiras que você coloca aí abertamente. Mas vamos para frente. Mas nós não temos quadros. Então quem compõe esses quadros no governo
Bolsonaro, muitos são militares ou indicações de militares. E, por outro lado, os militares evitam também que haja um golpe branco, por assim dizer, na derrubada do presidente Jair Bolsonaro. Então, os militares são uma peça importante que mantém o governo em pé. Mas os militares não gostam de nós. Pronto, vamos para essa parte aqui. Então, quer dizer que a maioria realmente são militares porque ele quer. Não há necessidade de colocar militar. Militar, ele não foi, como é que eu posso dizer? Não vou dizer que foi feito. Mas no momento que ele se assume como militar, no momento que ele aceita o trabalho dele, está mais na proteção, na guarda da nação, mas jamais na política. A maioria dos militares estão indo para a política porque na realidade você já não fazia porra nenhuma como militar, que a maioria dos generais não tem história. O nosso país era para ser um país totalmente protegido na fronteira, para não haver a questão de drogas, para não haver tráficos, né? Mas o que é que acontece? Os militares são preguiçosos, os militares não trabalham, mas os militares ganham bem, principalmente a cúpula. Os que estão embaixo não ganham bem não, né? O soldado raso não adianta, mas os militares ganham bem. Então, ganhar bem lá e poder ganhar bem aqui, ainda mais ter chance de mexer em verba pública, que quanto militar ele não tem, é claro que os militares vão querer, e a maioria está na boa, poder aumentar o seu status, né? As suas condições também no dia a dia, no meio social, é claro que isso é bom demais. E é por isso que os militares que já não fazem porra nenhuma dentro do quartel, preferem ir para a política. E isso aí eu digo que seria 90% de todos os militares brasileiros, inclusive aqui no meu estado, Rio Grande do Norte. Os que estão aí nunca fizeram nada e apenas está para olhar a questão de status. Vai ser melhor, vai viajar mais, vai ter condições mais de poder gastar por aí à vontade, né? E aí, se na realidade mantém o governo em pé, porque, já disse, ele usa exatamente como uma forma de segurança para ele. Só isso. Ele não sabe fazer nada, ele nunca fez nada, ele está ali mesmo como marionete. Então, você está falando até aí, certo? Aliás, você é bolsonarista, mas eu vejo que você já é um bolsonarista um pouco arrependido. Você é à direita, você defende a ideologia de direita, tudo bem, não tenho nada contra isso, mas eu já vejo na sua fala que você já exige alguma coisa do governo, já é alguma coisa, né? Pelo menos. É claro, o seu conhecimento de mundo ainda é muito fechado, mas você ainda é uma pessoa de direita que conhece bastante ainda, a ponto de dizer que o governo ele está acuado. Eu já considero, com todo respeito, eu considero já um avanço para alguém que é líder de direita, porque você é um líder, né? Mas vamos lá, você fala que os militares não gostam, né, do governo e não gostam de vocês também, né? Vamos ver essa parte. Os conservadores ideológicos, os conservadores, oh meu Deus, como a gente ousa falar contra o aborto, a favor da família, contra a ideologia de gênero, como a gente ousa pedir armamento da população, como a gente ousa pedir mais independência econômica da China, como a gente ousa querer acabar com o Foro de São Paulo, como a gente ousa pedir o fim do comunismo no Brasil, a criminalização do comunismo, como a gente ousa condenar a grande mídia, que está assim alinhada, obviamente, com toda a esquerda, como eu expliquei ontem no vídeo sobre o inquérito 4828. Como a gente ousa fazer isso? Não! Bem, então os militares eles não gostam dos ideológicos de direita, porque essas pessoas ideológicas de direita, como você fala, então sempre trata de assuntos polêmicos em que vive ousando falar, deixa eu ver aqui, falar contra o aborto, né? Contra a ideologia de gêneros, a favor da família. Vou parar nesses três aqui. Me diga uma coisa. Qual é o medo que os militares têm de vocês falarem a favor da família, contra a ideologia de gênero, contra o aborto? Você não sabe? Eu posso explicar um pouco. Primeiro, porque a questão do certo e errado, a gente só pode analisar dentro da sociedade quando o comportamento ou a ação de alguém nos fere, ou fere o nosso dia a dia, impede o nosso direito de vir, gera alguma coisa que pode muito bem nos prejudicar.
Mas eu teria que ser muito maluco para dizer que duas mulheres juntas, dois homens juntos que eu vejo na rua, de mãos dadas, se beijando, sei lá, ou entrando em casa, sendo meu vizinho, eu teria que ser muito maluco para dizer que eles estão me incomodando apenas por isso. Eles estão praticando algum ato obsceno, eles estão fazendo barulho até tarde da noite, como os muitos de direita que quando se embriagam fazem suas festas, incomoda o sono, perturba o sono das pessoas. Não, eles estão vivendo a vida dele. Então eu tenho que ser um maluco, né, um idiota na realidade, para estar me incomodando com isso. As crianças, meu filho, as crianças, elas não têm maldade nem nada para ver em relação a isso. Não tem. A maldade está toda dentro de nós. Quando a gente olha para duas pessoas que se gostam, a gente fica imaginando o que é que elas estão fazendo. E que Deus apenas disse que era para fazer isso ou aquilo outro. O erro está dentro da gente. E outra, existe uma liberdade. Nós estamos num país que é laico, num país que ele está progredindo. Eu prefiro. Claro que se eu disser que prefiro também está um pouco assim, mas na realidade é o seguinte: isso que você está falando não é só questão de preferência, não. É correto ver as pessoas amarem do que ela gosta, do que eu ver todos esses casaizinhos casados na igreja e que o cara bate na mulher e a família com medo, ou a família porque já é machista também, inclusive a mulher, achar que está certo. Que ele, por ser o varão da família, como diz lá na Bíblia, então ele pode fazer acontecer, ela tem que ficar calada. Então eu prefiro que duas pessoas que se amam, que vivem em paz, que me tratam bem, que eles estejam do meu lado, do que essas pessoas ditam como a família tradicional, que de tradicional não tem porra nenhuma, entendeu? Então o que mais você fala aqui? Então você acha que os militares é contra quando se diz que é a favor da família, mas que família? Os militares, eles sabem muito bem que eles foram treinados para defender a sociedade como um todo. No seu caso, não. No caso de vocês, seria o seguinte: ou você faz o que a gente quer, ou cai fora, ou é morto, tem que ser preso. E você deixa bem claro isso mais na frente também. Então, falar contra o aborto, primeiro, a questão do aborto é uma questão que tem que olhar pelo lado da ciência. Quais os riscos que tem na sociedade de se fazer ou não fazer o aborto? Por que é necessário? Eu sou a favor da vida, tudo bem, mas o aborto em si, ele existe. O aborto quando a criança é estuprada, ele existe. O aborto quando a mãe corre risco de vida, existe, sempre existiu. Entendeu? Agora, é claro, existem alguns outros tipos em que a mulher, ao invés de realmente procurar se proteger alguma coisa, então prefere ir à vontade e depois abortar. Tudo bem. A questão que a gente sempre comenta aqui é a partir de quando é vida, o que é ético e o que não é. Mas essa é uma questão que, na realidade, os militares não vão se meter com isso. E outra, ideológica também é. A questão do armamento, os militares, é claro que não vai ser a favor do armamento. Por quê? Porque quem deve realmente cuidar da sociedade é o poder público, através das polícias, através das forças armadas. Então, se eu treino a polícia do meu estado, a polícia militar e a polícia civil do meu estado, para fazer a proteção da sociedade, se eu sou um gestor público e treino ela, eu tenho que dar todas as condições possíveis e necessárias para que ela possa estar munida de tal forma que possa ir até o bandido e possa prendê-lo. E o bandido realmente fique acuado. E a partir daí a bandidagem diminua. Que é o que não acontece mais no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, no momento em que eu não sei nem quem é direito os policiais que estão aí, porque no meio de 100 policiais sempre tem 10 corruptos. Sempre tem 10 bandidos que vão para a rua, aproveitam-se da farda e vai bater e vai matar, faz aquilo outro, sujando as fardas. Isso é na maioria das polícias militares brasileiras, existe isso, e até na civil, né? De cada 100 tem 10 que são desse jeito, né? Já é difícil aí, então eu vou e as pessoas, elas simplesmente fazem um teste, faz um exame de sanidade mental e a partir daí tem direito de comprar arma. Só que todo bandido, todo traficante, quando você vai olhar direito, ele não tem ficha criminal não, ele é uma pessoa de bem, até que se prova o contrário. A maioria dos homens que batem nas mulheres em casa, que agridem, que matam, eles também não têm passagem pela polícia.
eles são tratados tão assim como uma pessoa normal que a própria polícia duvida que aquilo é verdade. A própria família acredita que é a mulher que está inventando. No trânsito, que até um certo tempo aí tinha pessoas que saíam até com taco de beisebol para na hora da briga meter na cabeça do outro, então agora vão para a arma. E aí vão voltar para a polícia. Por que, que as Forças Armadas não aceitam isso? Porque a polícia, na hora que tiver com mandado de prisão na mão de alguém, que for na casa do cidadão invadir para prender ele, vai ser recebido a bala. E aí, e outra, de acordo com a condição de cada um, você vai comprar um 38, um 765, eu nem sei, um ponto .40, não sei, entendeu? Porque não diz, na hora que você tem a legalidade da arma em si, o porte, ou seja a posse, não diz que tipo de arma é não. Então veja bem, a polícia, que deveria fazer segurança de todo mundo, ela não tem mais condições. É o que acontece na maioria dos estados americanos. Não tem mais condições porque o outro lado também está armado. Então vai ser uma guerra. E é o que acontece no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por que que o crime organizado não acaba mais? O mundo pode acabar, mas o crime organizado só vai acabar quando o mundo acabar, porque não tem condições mais da polícia lá de forma alguma chegar nos morros e pegar os bandidos. Não tem. Primeiro que tem nem como entrar lá. Então veja bem, é por isso que as Forças Armadas não querem se meter com vocês. Porque algumas ideias malucas que vocês querem, de separar, de dizer que é certo e que é errado, de querer colocar um cristianismo ultrapassado, porque não é mais o cristianismo que Cristo pregou, é um cristianismo que hoje o neoliberalismo também e o capitalismo coloca, né? No meio de um país laico. E o nosso país é laico sim, porque começou aqui eram os índios, não aceitaram a religiosidade dos índios. E a partir daí disseram que não tinha religiosidade, chegaram os portugueses católicos, que depois foi invadido, principalmente aqui também, holandeses, ingleses evangélicos, e que veio tal, e hoje em dia está aí essa confusão toda. Os escravos tiveram também que se adaptar ao cristianismo, e aí criaram também, de acordo com as suas entidades, algum nome de santos, e aí vem o espiritismo também, teve que se adequar mais ou menos também ao cristianismo católico, e vem o protestantismo, que aí bate com tudo isso, e aí, então, nós somos um país laico, e que merece respeito. O que nós queremos é viver unidos, cada um com a sua fé, ninguém colocando no nosso ouvido o que é certo e o que é errado, ninguém entrando dentro de coletivo, né, de transporte urbano para estar pregando a palavra disso, aquilo, outro, porque se um cara de Umbanda chegar aí e quiser pregar também, ele não vai ser aceito. Se eu que sou muçulmano, se quiser também falar, também, apesar de que a maioria dos cristãos não sabe, mas nós também consideramos Jesus como o maior exemplo a ser seguido na face da terra. Mas, por sermos diferentes, se a gente quiser pregar, que também não é o nosso caso, é claro que não vai ser aceito. Só é aceito se for o cristianismo, e o cristianismo protestante. Até o católico, imagina também um católico falar também, tentar fazer um terço, uma novena dentro do ônibus, como é os casos. Então, é por isso que os militares que foram preparados para resguardar, para tomar conta da pátria em si, eles não vão entrar numa dessa de vocês, entendeu? Mas, vamos um pouquinho aqui. O bom mesmo é construir estrada. Estrada para quê, generais? Se o brasileiro está preso em casa. Estrada para quê se a nossa liberdade está sendo tolhida? Isso daí também já merece muito comentário. Porque, olha, estradas, porque o país só desenvolve se realmente eles tiverem como ecoar sua produção. Uma das coisas é essa. A maioria dos países que hoje são dentro do primeiro mundo, eles desenvolveram até mesmo em estrada de ferro, algo que a gente tirou aqui. Então a estrada ela é muito boa. É através da estrada que a população ela começa também a se deslocar de um local para outro. Estradas de qualidade, sim, porque tanto a classe média quanto todo mundo precisa delas. Agora, é claro, se você só anda de avião, o problema é seu. Mas a produção nossa, ela escoa a maioria por estradas. Uma parte através do transporte aéreo e pouco transporte marítimo, porque tirando a região norte,
tirando também a questão do Oceano Atlântico, nós não temos como usar também a parte marítima. Então é por isso que a estrada é necessário, e a estrada traz o progresso. Agora, as pessoas estão presas, não tem nada a ver de estradas. Se as pessoas estão presas na estrada, não é para você sair viajando, passeando, não, meu amigo. A estrada é para recuar a nossa produção. A estrada é para permitir que a gente possa também se deslocar de um local para outro e não depender apenas da via aérea hoje em dia, né? Então, essa questão de dizer que a liberdade não tem nada a ver. Está preso em casa, a sua liberdade está tolhida? Que liberdade está tolhida? Vocês têm liberdade até demais, ao contrário. Vocês xingam, você apoia um presidente que fala merda o tempo todo, que manda tomar naquele lugar mesmo agora também, quando a gente vai questionar o que é que está errado com esse leite moça toda da vida. Ele manda enfiar no rabo, né? Mas não anda também, por exemplo, sem máscara, é para todo mundo usar, mas ele usa, anda por aí normalmente, xinga, diz que vai bater, que vai fazer isso, aquilo, outro, e aí os seguidores começam também a pensar nisso. Você pode até ser uma pessoa que não pensa desse jeito. Pela sua voz, eu não concordo que você seja uma ideologia, né, que você fala aqui também, ideológico de direita, desses que são bastante brabo, não, você não é não, até parece até ter massa cinzenta para pensar, certo? Mas a maioria da galera de direita não é assim. E muitos, a violência está aumentando agora exatamente por isso, porque o cara está vendo que pode fazer o que quiser, que não vai dar em nada. Ele tem grana, o pobre não, mas o rico pode andar sem máscara, pode fazer o que quiser, não vai dar nada para ele. Então, é por isso que os militares, aqueles que têm um certo senso, que sabem o porquê ele é militar, que ele está ali para trabalhar para a pátria, porque é a pátria que paga o salário dele, então ele não vai cair numa dessa, entendeu? E a questão de você estar tolhido, não está tolhido porcaria nenhuma. Ao contrário, a maioria dos ricos estão bem pra caramba. Carro blindado, não anda em qualquer lugar, não vai em periferia. A polícia, inclusive, está exatamente onde vocês moram, porque na maioria da periferia não tem polícia, só vai lá para buscar os bandidos, mas quem mora lá não tem segurança nenhuma, Aqui em Natal mesmo, aqui eu moro no centro da cidade, é polícia o tempo todo, eu vou na CIA, tudo é uma fileira de policial, vou na praia de Ponta Negra, praia de Pipa, seja onde for, tá muito bem, porque é exatamente a área de vocês. De direita, o pobre que tem, tipo Batoré, como eu falei da vida, são poucos esses alienados que desconhece que é da classe trabalhadora e que realmente vai apoiar também o lado direito, porque tudo isso que vocês aqui apoiam não dá certo com a gente. A gente quer viver da forma que a gente quer viver, respeitando um ao outro, mas tendo liberdade. Vocês não, querem colocar uma certa moral, uma certa ética e impor ela em nome do cristianismo, né? Então é por isso que os militares não vão apoiar vocês. É isso. A ala ideológica, que vocês chamam, é a ala que sabe o que está acontecendo e que tem reivindicações legítimas para cobrar do governo. Mas aí está. Quando você fala que tem reivindicações legítimas, você está dizendo, então, ao mesmo tempo, de acordo com o meu conhecimento que eu tenho, já que eu também sou linguista, que existem reivindicações que não são legítimas. Agora me diga uma coisa, então, as reivindicações de esquerda, que seria salário, 13º, saúde, educação, segurança, liberdade de expressão, que aí você coloca até uma coisa interessante que você diz que a grande mídia está a favor da esquerda. Não existe isso, ela não está a favor da esquerda nem de direita, ela está a favor de dizer a verdade, só que a verdade hoje é que o governo de vocês está uma merda, e aí vocês não querem que diga isso daí. Mas essas reivindicações que a esquerda faz, então elas não são legítimas. Então quer dizer que a empregada que está lá na sua casa, ela não tem direito a férias, 13º salário, que inclusive são vocês que querem tirar o 13º salário, e isso aí não é um presente dado não,
13º salário é exatamente porque na hora que você vai colocar o valor que tem que ser pago por dia, primeiro que você tem que pegar esse valor e colocar em relação ao dia, para você somar tantos meses e tentar ver se você vai pagar R$1.000, você tem que dividir para a quantidade de dias do mês. Como existe dias de 28, 30 e 31, então todos os meses tem 28 dias. Então o salário ele é pego pelo mês que tem 28 dias. E a partir daí, depois que a gente vê o valor que dá, divide, por exemplo, R$1.000, R$1.200, digamos seu salário mínimo, dividido por 28 dias vai dar tanto por dia. E aí, alguns meses, esse valor eu vou ter que colocar para 30 dias ou para 31, e vou ser justo. Quando eu somo todo, se eu pagar 1.200 firme e não pagar mais, digamos assim, esses dias trabalhados, quando você somar os 365 dias e dividir por 28, você vai ver que dá 13 meses, porque passou 30 dias. 30 a 31 dias, contando de 28. Os meses que tem 30 ou tem 31, né, passaram 2 dias ou 3 dias a mais. Quando você soma tudo, dá um mês de 30 dias. Então, isso que, como o direito do trabalhador fala que é pago o dia trabalhado, mas também é pago o dia de descanso dele, então são todos os dias do mês. Foi aí que surgiu o 13º salário, que vocês não sabem disso e acham que é um prêmio que o empregador tem que colocar. Então, vocês acreditam que eles não podem ter férias? Vocês não acreditam que eles não podem ter uma carga horária reduzida de acordo com a capacidade e a especificidade desse funcionário? Claro, se eu sou professor como eu sou pesquisador, se eu sou determinada área e da minha área para trabalhar até 6 horas por dia, eu vou trabalhar 6. Agora, se eu não tenho nem o ensino médio e quero trabalhar, então é claro que eu vou trabalhar 8 horas por dia, porque eu não tenho algo a mais. O meu trabalho é operário, é de chão de fábrica, é de alguma coisa, então ainda está dessa forma. Mas se todos esses direitos garantidos ao passar do tempo vocês não reconhecem, então as suas reivindicações não são legítimas. As suas reivindicações é para colocar sempre o trabalhador no lugar dele e lá chorar calado. É para que ele trabalhe mais, para a partir daí poder passar mais tempo trabalhando e demorar mais a receber sua própria aposentadoria. É para que ele não tenha certas, para vocês como se fossem, como é que eu posso dizer assim, vantagens quando sofre um acidente de trabalho. As condições de trabalho também. Agora mesmo eu sou professor, então o que é que a direita está dizendo? Que todos têm que voltar a dar aula. E eu só vou botar meus pés na escola pública quando todos os professores estiverem vacinados e quando todas as escolas elas estiverem em condições, tiver o kit de segurança, tiver todo o material de limpeza, tiver álcool gel, tiver tudo pronto. Enquanto não tiver isso preparado, eu só vou dar aula remota. Eu não vou botar meus pés lá dentro. Mas para vocês já estaria lá. Para vocês, os estádios de futebol estaria tudo lotado, porque estão perdendo grana. Para vocês, o shopping já está lotado, e que já está lotado, assim como muitos bares, e um dos motivos de voltar toda essa pandemia. Lembra-se que todo esse caso agora só voltou depois das eleições, que foi o período que todo mundo saiu para fazer campanha, isso, aquilo, outro, e quando afrouxaram as rédeas. Nosso estado, o Rio Grande do Norte, está numa boa, está até recebendo também de Manaus pessoas para cá, exatamente porque houve sim uma conscientização maior. E aqui a governadora é de esquerda. Ela é de esquerda e as pessoas de esquerda usam máscara. As pessoas de esquerda acreditam na ciência. As pessoas de esquerda têm medo do vírus. Quando a direita fica debochando, a maioria de vocês estão morrendo. Debocham. Faz como o Bolsonaro, que sai na rua também sem máscara, sem nada. Ele é um dos que não está acontecendo nada com ele, tudo bem. Mas a maioria, muita gente que está morrendo aí, está brincando, está isso, aquilo, outro, morrendo à míngua. E muitos dessas pandemias, alguns cantos que está de novo voltando em grande número, é porque teve irresponsáveis que foram para festinha, para bares, para praias, por vários locais fizeram aglomeração. E a partir daí foi infectado e passou também para os seus familiares, seus amigos também. Então, vocês são contra a ciência. Esquerda não é contra a ciência. Esquerda é a favor da ciência. O que nós o tempo todo estamos falando é o seguinte:
temos que ter cuidado, temos que andar de máscara. Aqui no meu estado, eu ando aqui no centro da cidade, por tudo quanto é local, eu não vejo nem os mendigos sem máscara. Tá todo mundo com máscara. Tem sim um doido que acolá, tem alguns colocando aqui, tem outros que botam o narizão de fora, né? Mas está a maioria. Entre vocês, não. Inventam até de tomar um sorvetinho na praça de alimentação do shopping, que é para ter aquele prazer de dizer, olha, aqui é dessa forma, como a juíza lá fez, né? O mau exemplo que nós temos também de direita. A juíza que fez lá, tomando sorvete, mostrando como é que era a dica. Você quer andar pelo shopping sem máscara? Teste um sorvete, é só você colocar, pronto, ninguém vai reclamar de você. É assim. As pessoas que querem chegar em qualquer local e sabem que o funcionário não vai impedir porque ele é classe média, porque ele tem advogado, porque a condições do status social é maior do que o empregado que está lá, é maior do que a condição de segurança. E aí diz mesmo de vontade, a polícia chega e não faz nada. Então veja bem, tudo isso que você fala que está de mãos atadas é porque parte da ideologia de esquerda, já que você está falando da ideologia de direita, tudo bem. Nós que somos da ideologia esquerdista, como você fala, nós pensamos na vida. Vocês podem pensar nas condições econômico-financeiras. Nós pensamos na vida. A vida vale mais que qualquer outra coisa. Mas, de certa forma, você está certo. O governo está acuado. E essas últimas palavras para a gente fechar com chave. O governo, como eu já disse, está acuado. Se ele agradar demais os conservadores, os generais pulam fora. E se ele largar dos generais, acabou o governo. O Bolsonaro está simplesmente num impasse, que eu não sei como é que ele vai resolver. Mas o fato é que o povo precisa tomar as rédeas. Pronto, e aqui para terminar, é muito bom essa sua fala, porque você mostra exatamente que vocês já não estão gostando mais do que o Bolsonaro faz. Isso aí para mim é excelente, já é uma vitória, entendeu? Mas a ideologia continua. Se vocês também são contra Bolsonaro, mas algum outro candidato que vocês colocarem vai ser também a mesma ideologia. Algo que eu acredito que o Bolsonaro passou do limite até para vocês. A realidade é essa. Mas nós não devemos confiar em vocês porque está aqui. Vocês falam em reivindicações legítimas. Vocês acreditam que o que vocês precisam na sociedade é que é o certo. E a gente é que está errado. Então, o vídeo que nós temos hoje para discutir é esse. E se você gostou, então você curta, compartilhe e também se inscreva no canal. Porque sempre a gente vai estar trazendo esse tipo de debate para o nosso canal. Porque aqui o que nós queremos é exatamente mostrar o que seriam os interesses da direita, o que é que está de errado e como a gente pode, de forma consciente, sempre estar batendo nesses pontos. Sempre estar consciente de que o que nós estamos procurando para a sociedade não é reivindicações apenas para mim, ou para as pessoas que estão aqui, pobres, negros, isso que outro, não. Nós pensamos em toda a sociedade, que o Brasil tem que crescer e desenvolver. Mas que a direita, infelizmente, tirando algumas exceções, a maioria só pensa neles, e que a gente que se dane. Então, essa é a informação que eu gostaria de compartilhar com os senhores, e até a próxima.